Pontos essenciais para vender semijoias todos os dias. Alguns pontos, alguns elementos importantes, de que é importante que você tenha no teu negócio, na tua marca, para conseguir vender todos os dias, né? Afinal de contas, um negócio de semijoias ele só vai prosperar, ele só vai literalmente dar certo se você vender, né? Eu brinco, né? Mas é uma verdade. Ninguém está aqui fazendo filantropia, né? Você tem um produto para vender, você vende um produto de qualidade, ganha dinheiro, né? E aí a partir disso, aí sim, a partir do dinheiro que você ganha, você ajuda as pessoas e por aí vai, né? Mas você precisa vender. E tem aquela frase máxima que a venda cura tudo. A venda cura qualquer problema. Se você aprender a vender, você não tem mais problemas. Na verdade, você cria outros problemas, né? Que é o problema do crescimento depois. Que aí você começa a vender, colocar dinheiro para dentro, colocar caixa, aí você cria outros problemas, que é emissão de nota fiscal, aí outra coisa. Aí você vai ter que contratar uma pessoa de administrativo, financeiro, que é um outro problema, só que é um problema muito mais fácil de resolver do que as vendas, né? Porque se você não tem venda, não adianta nada, qualquer outra coisa que você tenha aí para fazer aí dentro do teu negócio. Fechou, gente? Então vamos entrar com tudo, já vamos começar com o pé na porta, aqui tem muita coisa para a gente conversar, tem muito assunto aí dentro desses pontos essenciais para vender semijoias. Eu separei alguns aqui, tá? Porque realmente eu poderia fazer uma lista aqui, falar 3 por 3, 4, 5 horas sobre vendas, mas eu separei alguns pontos, não necessariamente mais importantes, mas pontos que são primordiais para que o teu negócio cresça, né? Para que você cresça. E é muito interessante, é muito louco esse negócio de venda, né? É muito doido que depois que você aprende a vender, depois que você sabe o caminho de como que você gera dinheiro, como que você gera caixa para o negócio, né? Você acaba que as coisas ficam mais fáceis. Hoje, por exemplo, eu fui numa galeria aqui de Limeira, né? Passei lá, cheguei nessa galeria e tava uma placa bem grande. Eu fui na Redantex, você que viu no meu story aqui, eu fui na Redantex, na inauguração da Redantex, os donos me mandaram uma mensagem e tal, me convidaram para dar uma passadinha lá, fui lá. Muito legal, né? Prestigiar a empresa deles, uma empresa que é lá do Rio Grande do Sul, lá de Guaporé. Assim como eu vim do Rio Grande do Sul, né? Eles também vieram do Rio Grande do Sul, né? Com sonho, empreendendo, fazendo a diferença. Então é legal, né? Prestigiar. E eu fui lá e aí na frente tinha lá uma galeria, né? Com várias lojas que vende bruto de semijoia, outras lojas vendem de folhado e tal. E aí tinha uma placa bem grande na frente assim, aluga-se salas. E aluga-se salas com, como é que estava escrito? Com carência, uma coisa assim. Com carência, ou seja, você aluga sala, né? Para quem não sabe, você aluga sala e você tem um tempo para começar a pagar. E aí eu entrei lá, eu fiquei curioso, falei, vou dar uma olhadinha naquela sala lá. Não que eu esteja alugando sala, eu não estou, mas eu gosto de ver, conversar, né? Dar uma olhada, né? Não custa a gente gerar relacionamento. Inclusive lá nessa ida lá, eu conheci uma outra loja de bruto, uma outra pessoa que tem várias empresas e tal, então foi legal, criei um relacionamento bacana. Aí eu chego lá, converso com a dona da galeria e ela fala pra mim assim, ó, essas salas aqui estão para alugar, já tudo prontinha, montadinha, para só vir colocar o produto para vender e tal. Aí eu fiquei olhando para aquilo ali e eu falei assim, tá, e por que tem essas salas tão vagas, né? Aí ela assim, porque o pessoal não está conseguindo vender, né? O pessoal montou aqui, botou as lojas e tal, e por causa da pandemia, né? Aí é aquele famoso, né? Aí o pessoal começa a dar desculpa, né? Pela própria incompetência, porque enquanto tem uns fechando, tem outros abrindo, né? Tem uns quebrando, tem outros voando, né? Não é crise, é necessariamente o que você faz diante da crise, né? Essa que é a verdade. É a estratégia, é como você implementa as coisas. Isso é um fato. E aí eu conversando com ela, não, porque o pessoal que fechou e tal, não sei o quê. Eu falei assim, nossa, que interessante. Eu comecei a olhar para aquilo e falei assim, cara, que vontade que me dá de abrir um outro showroom aqui, né? De botar produto para vender, ou o próprio showroom da Becker Joias, ou Bruto, qualquer coisa do tipo, porque a gente sabe como vender, né? E eu sempre falo assim, depois que você chega num ponto de negócio, você precisa falar não para algumas coisas para priorizar outras, né? E isso é interessante, você chega num certo ponto que você olha e você fala, cara, se eu fizesse tal coisa aqui e explodir de vender, ó, nesse pontinho aqui eu venderia frouxo aqui 100 mil reais por mês. E aí você fica, cara, mas por que isso? Porque você sabe que você vai simplesmente, nossa, estou falando para você abrir uma loja, que você vai abrir uma loja e vai começar a vender 100 mil no outro mês, estou falando que hoje eu tenho essa capacidade para abrir ou qualquer coisa do tipo, né? Ou
uma consultoria para alguém que queira abrir, enfim, por aí vai, né? Mas quando você entende esse caminho da venda, quando você entende esses pontos essenciais para vender todos os dias, você tem mais segurança, né, nas coisas, você tem mais segurança. Né? Você tá preparado, é igual você ir lá e fazer uma entrevista de emprego. Se você vai fazer uma entrevista de emprego e você se preparou para aquela entrevista, você tem a chance de ir melhor. Se você vai fazer lá uma prova, um vestibular e você estudou, você tem uma chance de ir melhor. Né? Se você vai lá fazer um concurso público e você estudou antes, você provavelmente vai melhor do que quem não estudou. Por quê? Porque você se preparou. E assim é no empreendedorismo. E o legal do empreendedorismo, que eu acho genial, eu acho incrível, é que você não precisa ir para uma faculdade para aprender. Né? Aqui nessa live, você pega a experiência de alguém que já passou por um caminho muito longo, né? E você pode pegar essa experiência e jogar para dentro do teu cérebro e começar a trabalhar a partir disso. Isso que é muito bacana. Você não precisa ficar 5 anos, 7 anos numa universidade. Algumas pessoas não têm nem tempo para isso, né? Algumas pessoas, né? Às vezes você olha, você fala assim, pô, eu já passei pelo meu tempo de estudar, de faculdade, de todos os dias à noite para uma universidade. Eu, por exemplo, tenho 31 anos, mas hoje se alguém falar assim, Gustavo, vou fazer uma faculdade, eu falo, Deus me livre. Por quê? Não estou falando que é ruim, mas eu acho que eu já passei do tempo de fazer faculdade, eu acho que eu já estou no momento de colher muitas coisas e tudo que eu aprendo hoje não é pelo ensino comum. Eu estudo muito, praticamente todos os dias, mas não é pelo ensino comum, né? É por livros, é por prática, é testando as coisas dia a dia que a gente aprende, né? Que a gente vai fazendo as coisas, tá bom? Então, gente, o que a gente vai conversar aqui? Pontos essenciais para vender todos os dias. Eu já quero começar com o pé na porta, já dando uma marretada, já quebrando um grande paradigma, uma grande crença que muitas pessoas têm quando a gente fala de vender semijoias, né? Que é o seguinte, a maioria das pessoas pensam assim, ó, quando eu vou vender a minha semijoia, né? Eu vou vender para todo mundo. E esse aqui é o primeiro ponto essencial para você vender todo dia. E esse ponto ele é a base que vai conectar com todos os outros, tá? É importante que você anote, inclusive. Então, às vezes o pessoal pensa isso e eu pensava também quando eu comecei lá atrás. Tanto que no meu primeiro mês, quando eu comecei, eu tive 10 mil reais de prejuízo, né? E aí o que a gente pensa? Bom, se eu ter vários clientes, ou seja, eu vender para minha mãe, se eu vender para aquela minha amiga de 18 anos, se eu vender para minha cunhada, se eu vender na fruteira, se eu vender na loja que a menina vende lingerie, se eu vender na faculdade, se eu vender para todo lado, para todo tipo de cliente, eu vou vender mais, eu vou ganhar mais dinheiro, né? Isso é uma coisa que é natural. Por quê? Porque é uma coisa lógica, né? A gente pensa assim, pô, se eu ter mais clientes, eu vou vender mais para mais pessoas. E eu preciso te falar que isso é uma inverdade, tá? Por quê? Eu aprendi isso na prática, eu vou te explicar. Sei que pode parecer um pouco contraditório, mas segura aí que você vai entender. Por que isso acontece? Porque entenda uma coisa. Se você fala assim, ó, eu vou vender para a Maria, tá? A Maria. E a Maria, ela tem mais ou menos 50 anos de idade e ela é uma pessoa mais tradicional. Ela é uma pessoa que ela gosta de peças mais tradicionais, né? Por exemplo, um brinquinho, pontinho de luz, né? Umas peças mais delicadas. Ela tem 50 anos, por exemplo. E a Maria, ela é profissional liberal. Ela é uma dentista, por exemplo. Ok, esse é o perfil da Maria. Aí você diz assim, bom, a Maria, ela gosta desse tipo de mercadoria, desse tipo de peça. Agora, e se eu vender para a Joana, que a Joana, ela também tem 50 anos, ok? Só que a Joana, ela não é profissional liberal, né? A Joana, ela é enfermeira, por exemplo. Ela é enfermeira e a Joana, ela é divorciada, tá? Estou traçando aqui um perfil de cliente, tá? Ela é divorciada, tem um filho, por exemplo, né? Nada de errado com ter filho ou não, mas é só um traço de cliente, né? Então ela tem um filho e é divorciada. Só que a Joana, ela gosta de peças mais chamativas, né? Ela gosta de peças mais viúva porcina, né? Para as mais antigas, os mais antigos aqui, vão lembrar do que eu estou falando, né? Da novela lá de 1980, né? A viúva porcina, ela usava uns brincão, umas correntes, uns negócios, era tudo exagerado, essa mulher. Então, percebe o seguinte, se você estiver começando principalmente, ou se você for uma marca de semijoias, que você até já tem um bom estoque, mas você ainda
não consegue lucrar, você não vê dinheiro no final do mês, esse provavelmente é um dos erros que você está cometendo. Por quê? Porque ao você querer vender para Maria, que são peças mais delicadas, e ao você querer vender para Joana, que são peças mais extravagantes, o que vai acontecer quando você faz isso? Você dilui muito o teu investimento. Você vai precisar ter muitas peças para o perfil de cliente Joana e muitas peças para o perfil de cliente Maria. Logo, quando você vai comprar, se você fosse fazer uma compra, se você fosse fazer um pedido de mercadoria, de produtos, e você fosse gastar R$1.000, agora você vai ter que gastar 2. Agora, isso se você tem 2 perfis de cliente. Agora, se você tem 10 tipos diferentes de cliente, você vai ficar maluco para comprar as mercadorias. Por quê? Porque você vai querer comprar de tudo um pouco. E deixa eu te falar, gente, não é desse jeito que você cresce um negócio, não é tendo de tudo um pouco. Você precisa entender sobre mix de produto, entendendo o teu cliente ideal. Para quem você quer vender? É para Maria ou é para Joana? Bom, vamos imaginar que seja para Maria. A Maria, a gente já traçou o perfil dela aqui, são peças mais delicadas. Você pode ter algumas pecinhas que são um pouco mais carregadas? Pode, porque você vai sair um pouquinho do perfil e você vai pegar algumas pessoas intermediárias, que estão com um pezinho na Joana e um pezinho na Maria. Mas você não sai totalmente da Maria. Faz sentido, gente? Logo, o que vai acontecer? Quando você vai investir em produtos, o que vai acontecer quando você faz isso? Você não vai diluir, você vai concentrar o teu investimento. E aí, quando você vai vender para Maria, por exemplo, que foi o perfil que você escolheu, você vai notar que a Maria vai ter várias outras amigas, várias outras pessoas próximas a ela, que também tem o perfil de compra igual dela. Por quê? Porque as pessoas andam em bando, as pessoas andam em grupo. Faz um exercício, se você parar para analisar a tua vida hoje, né? Se você analisar o teu resultado e você analisar os teus relacionamentos, você vai notar que a maioria dos teus amigos tem resultados parecidos com os teus. É ou não é? Você vai notar que se hoje você não tem um negócio de semijoias, a maioria dos teus amigos não tem um negócio de semijoias, não tem nem negócio, a maioria deles, as pessoas que você mais convive. Por quê? Por que isso acontece? Porque as pessoas andam em grupos, em comunidades, através de afinidade. Se você começar a empreender com semijoias, se você fizer parte um dia, por exemplo, do Revolução das Joias, que é o nosso grupo, você vai ver lá dentro que todo mundo que está lá está empreendendo e está no mesmo desafio, está no mesmo caminho. Logo, você começa a ficar parecido com essas pessoas. A tua mentalidade começa a ficar mais próxima delas. E algumas coisas na tua vida passam a parar de fazer sentido. Como, por exemplo, vamos imaginar que as pessoas mais próximas a você são pessoas que só ficam reclamando da vida, por algum motivo. Se você está junto com essas pessoas, quando você começa a empreender, você vai falar assim, nossa, eu quero ter resultado, eu quero começar a vender todo dia. Só que essa minha amiga aqui, essa pessoa que está junto comigo, fica me puxando para trás. Ela fica reclamando da vida o tempo todo, fica só falando do marido, fica só falando dos problemas da vida, de novela, ela só fala da vida dos famosos, dos artistas, fica olhando a vida dos outros no Instagram, ela não me agrega. Então você vai começar a notar que até algumas pessoas começam a parar de fazer sentido, porque você começa a se conectar com outras pessoas que vai gerar novos resultados na tua vida. E isso é muito interessante. Sabe por quê? Por que eu estou falando isso? Porque assim é a venda, as pessoas andam em comunidade. Então, então eu tenho que escolher o cliente? Tem. É muito importante que você trace o perfil do teu cliente ideal. Escreve quem é o perfil do teu cliente. Por quê? Porque uma vez que você tem isso escrito, quando você vai comprar os seus produtos, você vai falar assim, eu vou comprar produtos para o meu cliente. É muito mais fácil do que você achar cliente para o teu produto. São coisas completamente diferentes. E a maioria das pessoas do ramo de semijoias, infelizmente, ainda fazem assim. Elas saem comprando mercadoria, a reveria de, porque tá barato, sem método, começa a comprar produtos porque tá barato, porque a pessoa deu um desconto, começa a comprar porque gostou, porque tá bonito, por todo motivo, menos porque tem cliente para aquela mercadoria. Quando você inverte essa lógica, você vai começar a notar que o teu negócio vai prosperar muito. Teve uma vez que eu fiz uma consultoria, 2018 eu acho que foi,
Era uma pessoa que já faturava lá os seus 100 mil reais por mês. E ela falava assim, nossa, eu não consigo crescer, eu não tenho lucro, eu vendo 100 mil por mês e chega no final do mês eu não vejo dinheiro. Eu pago o meu prolabore, eu ganho bem, eu pago meu carro, a minha casa, mas não sobra lucro na conta da empresa. Aí eu fui lá e fiz uma análise muito simples de mercadoria, de mix de produto e mostrei para ela, eu falei assim, olha, você está vendendo esse tipo de produto aqui, esse tipo de produto. Então você está vendendo em média 100 peças desse estilo de produto. Você está comprando 100 peças desse tipo de produto. Só que o que acontece? Você está comprando também 100 peças do produto que você não vende, que demora 60, 90, 120 dias para vender. Logo, o teu lucro fica nessas mercadorias dentro do teu estoque. Então você não consegue vender. Então, quando você entende esse primeiro ponto que é importante de você definir esse cliente para quem você vai vender, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, né? Você imagina, com todas as possibilidades que eu tenho, se eu falasse assim, olha, eu vou montar vários tipos de negócio, eu vou vender semijoia no bruto, eu vou ter galvânica, eu vou vender atacado, eu vou vender varejo, eu vou montar um e-commerce, Gente, você tá doido, eu não conseguiria dormir à noite. Por quê? Porque eu iria diluir muito o meu investimento. Então, o que eu faço hoje? Eu concentro o meu investimento em alguma coisa, em algo que eu sei que é daqui que expande. Aqui está a semente. A partir disso, aos pouquinhos, a coisa vai indo à medida que o caixa da empresa vai aumentando e você tem saúde financeira. Isso é para qualquer negócio, qualquer tamanho. Se você vende 1.000 por mês, ou 10 mil por mês, ou 100 mil por mês, ou 1 milhão por mês, a lógica é sempre a mesma. Porque se você vende 1 milhão por mês, mas você tira 900 mil para colocar em outra coisa que você não tem expertise, você pode correr um sério risco de quebrar. Um sério risco de quebrar. Tá? Então é importante que você entenda isso. Primeira coisa, defina o teu potencial cliente. E eu anotei aqui muita coisa sobre potencial cliente para que a gente poderia conversar. Na verdade, a gente podia ficar nessa live aqui falando só sobre cliente, que tem muita coisa sobre como definir, sobre os pontos de valores, sobre as alavancas de venda, tem muita coisa. Inclusive, a alavanca de venda é uma coisa que eu posso até falar para você aqui de uma forma bem rápida, que é o seguinte, outra base que vai ajudar muito você a vender, muito, gente, para vender todo dia, é o quê? É você entender as duas alavancas de venda que existem, as principais alavancas. Quais são elas? A primeira alavanca é o medo, né? É vender pelo medo, ou seja, a pessoa tem medo de perder alguma coisa. Isso existem várias estratégias que a gente ensina de como que se aplica, como ações de venda, coleções, como campanhas, né, de início, meio e fim em curto período de tempo, ou no lançamento de uma coleção num período maior. Então você faz esse trabalho através da alavanca do medo, que é o quê? Olha, você tem esse período aqui de tempo para você comprar esse produto aqui, para você comprar a minha semijoia, para você comprar a minha mercadoria. Então isso é um outro ponto que te ajuda a vender todo dia, se você trabalhar essa alavanca. Essa é uma. A outra alavanca é a alavanca do desejo, que é essa alavanca do desejo, é a alavanca que você tem que trabalhar diariamente. Diariamente. A alavanca do medo é uma alavanca com início, meio e fim. Você não consegue usar ela para vender todos os dias. É para trabalhar campanhas de venda. Agora, a alavanca do desejo não, é vender todos os dias. Isso você consegue trabalhar todos os dias, que é o quê? É uma foto bem feita para Instagram e você fazer anúncio. É você fazer uma parceria com uma blogueira, com uma influenciadora que vai gerar anúncio para você, vai gerar tráfego para você, né? Vai gerar audiência para você, que inclusive esse é um outro também ponto essencial, né? A audiência. Então você tem que ter isso na mente. O pessoal fala, pô, Gustavo, me ajuda, eu não consigo vender, o meu negócio não decola, não vai. Gente, você tem que ter duas coisas. Método, passo a passo, como você executa, método, e você tem que ter repetição. Sem repetição, você não chega a lugar nenhum. Eu estou há 8, 9 anos no ramo de semijoias fazendo a mesma coisa. Dentro do mesmo ramo, né? Melhorando as coisas, mas dentro do mesmo ramo fazendo a mesma coisa. E aí as pessoas vêm para o ramo de semijoias, elas pegam e falam assim, eu estou já há 6 meses e não consegui ter resultado ainda, e desiste. E desiste. De verdade, eu fico triste quando eu vejo isso. Por quê? Porque às vezes ela estava pertinho do resultado, pertinho do primeiro grande resultado dela.
Talvez está faltando para ela só o método. Talvez estava faltando para ela só a persistência de um pouquinho mais. Só isso. Isso é muito importante de se trabalhar. Muito, mas muito, muito, muito importante de você entender e não desistir antes do prazo, né? Não desistir. Tem gente que fala assim, ó, olha, eu vou me dar até dezembro para eu ter resultado. Se eu não tiver resultado até dezembro, eu saio, eu paro, eu vou trabalhar de empregado. Gente, não coloque prazo para os teus sonhos. Não coloque limite para você, para a tua vida. Não coloca, não faz isso. Você é livre, você pode levar 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas não coloque limite para os teus sonhos. Olha que louco, vamos fazer uma comparação muito simples aqui. Muito simples, tá? Quem é que tem filho aqui, gente? Quem é que tem filho? Digita eu aqui no chat, quem tem filho? Deixa eu te falar uma coisa. Você que tem filho, você coloca prazo para o teu filho aprender as coisas? Você fala assim, olha meu filho, você já está com 6 meses de idade. Se você não andar até os 8 anos, eu desisto de você. Você faz isso? Meu filho, se você não aprender a ler até os 5 anos de idade, eu desisto de você. Você faz isso ou não? Ninguém faz. Se você não passar nas disciplinas no ensino médio de primeira, eu vou desistir de você. Isso não existe, gente. Filho é filho. Isso não existe. E se você tratar o teu negócio como um filho, se você tratar a tua empresa com esse mesmo cuidado, com esse mesmo carinho, você não vai colocar prazo para dar certo. Você não vai fazer isso. Você vai trabalhar até dar certo, com inteligência. Aqui, ó, com inteligência. E não com prazo, e não com data para dar certo. A persistência, com método, ela vai ajudar você a chegar num resultado muito maior do que a maioria das pessoas chegam, tá? Isso é um fato, tá bom? Então trate o teu negócio de semijoias como um filho que você vai ver, você vai começar a ter um olhar diferente, né? Você vai começar a ter um olhar diferente. E assim como um filho, o teu negócio de semijoias tem que chegar a um ponto que ele tem que caminhar sem você. Ele tem que andar sem você. O teu negócio ele tem que faturar sem você. Tem que entrar dinheiro no teu caixa sem você estar lá o dia inteiro vendendo. Isso é quando o teu negócio chega numa maturidade, quando você cresce através de método, de consistência, de tempo de mercado, de aprendizado. Ele tem que andar sem você. Então pensa assim, se você está num momento de negócio, você está há muito tempo, por exemplo, há 5 anos, trabalhando com semijoias, o teu negócio ainda não vende sozinho, tem alguma coisa errada. Se você está há 10 anos e você não consegue faturar ainda, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Hoje, os meus negócios, eu não boto o pé neles e vários deles, vários dias. Né? Não que eu negligencie, não. Mas muitos dias eu não vou no negócio porque eu estou fazendo outras coisas. Eu vou, por exemplo, estar na feira agora. Eu vou participar da Aljoias. Não sei se você sabe ou não, mas eu vou ser um expositor da feira da Aljoias, a maior feira do Brasil de brutos. Eu vou ser o único expositor pessoa física, né? O único vai estar a minha cara lá bem grande, estampada. As outras vão ser todos expositores de brutos e eu vou estar lá, né, com a minha empresa, mas com a minha marca pessoal, Gustavo Becker, estampada lá na Aljoias. Por que eu estou falando isso? Porque para eu organizar, o meu banho tem que estar funcionando, eu tenho que ter gerentes, eu tenho que ter uma estrutura de crescimento, a parte de mercadoria está vendendo, a minha equipe de marketing está fazendo a websérie acontecer de várias outras formas que vocês nem imaginam do que é necessário, né? Então as coisas têm que funcionar. Então você tem que ter essa visão. Você começa você trabalhando bastante e o negócio ele vai crescendo e você vai fazendo esse trabalho sempre com o pensamento de quando o meu negócio é um bebezinho, eu pego pela mãozinha dele e vou ensinando tudo. Mas quando o meu negócio começa a crescer, ele vai tendo uma maturidade, eu não posso mais pegar na mãozinha e ficar ali, porque senão você vai desanimar. Você vai entrar nessa de desistir, você vai entrar nessa paranoia. Por isso que é importante o método. Vender todos os dias é importante, tá? Então, falamos um pouquinho sobre isso, eu entrei um pouquinho agora na parte de audiência, já falei para vocês também. Isso é um outro ponto essencial, gente, para vender todo dia. Né? É muito importante isso, muito, muito, muito importante. A audiência, você não consegue vender todos os dias se você não tiver audiência.
Então isso é um processo, é um processo. É por isso que as pessoas desistem, eu comentei com vocês ontem, por isso que as pessoas param. Porque quando elas têm o primeiro obstáculo, ela desiste. E aí a que não desiste, a que persiste, é a que ganha dinheiro, é a que gera resultado. Então o que acontece? A audiência você precisa gerar. Como que você gera audiência? Te dar uma ideia bem simples aqui, bem resumida, para você começar a implementar amanhã, se você quiser, tá? Você pode fazer o seguinte, você pode criar um grupo no WhatsApp, silenciado, tá? Silenciado com a logo da tua marca, o nome da tua marca, tá? E você coloca assim, o nome da tua marca, clientes VIPs, algo do tipo, nome da tua marca, VIPs. Se você tem um nome como se você se refere para os seus clientes, por exemplo, lá na Becker Joias a minha mãe chama a todo mundo de diva. Então coloca assim, Divas Becker Joias VIP. Exemplo, um grupo no WhatsApp. Aí o que você faz? Se você tem um Instagram, você vai no Instagram, faz um story falando, pessoal, criei um grupo VIP para você receber as novidades em primeira mão e as ofertas em primeira mão da nossa marca de semijoias, dos nossos produtos. Aí você faz isso, você vai no story, faz lista de transmissão, você faz status de WhatsApp, se você for um pouquinho mais avançadinha, faz tráfego pago, faz anúncio. Se tiver uma blogueira para te indicar, chama ela para indicar a tua marca, jogar pessoas para dentro do grupo. E lá no grupo você faz ofertas utilizando a alavanca do medo. Utiliza a alavanca do desejo para fazer a pessoa ter desejo de estar no grupo do teu WhatsApp por alguma coisa interessante. E dentro do grupo você cria um prazo de vendas com um presente especial. Olha, comprando esse brinco até sexta-feira você ganha de presente uma necessaire. Comprando esse combo, brinco mais colar mais pulseira por R$ 499, você ganha tal coisa. Aí você faz o teu cálculo de custo, né? E aí a tua venda, pum, sobe. Então eu estou te dando um exemplo muito simples de criação de audiência. Eu preciso criar audiência, isso é uma coisa importante. Por isso que os nossos alunos, eu vou falar sobre isso lá na websérie Empreendendo com Semijoias, por isso que os nossos alunos, 90% deles, optam por começar com equipe de revenda. E equipe de revenda da forma certa, tá, gente? Não é uma equipe de revenda que você vai lá, compra um pano daquele, enfia a mercadoria para dentro e sai jogando na rua para todo mundo pegar. Não, não é isso. É você trabalhar uma equipe de uma forma que a gente chama de alta performance, com metas, prazos de acertos, com cobrança, com contrato, né, bem estruturado, né, com seleção, tudo isso a gente vai falar lá na websérie. Então, quando você faz isso, você cria a possibilidade de audiência, de chegar em audiências maiores. Por quê? Porque se você vai lá e coloca 10 revendedoras, por exemplo, no teu negócio, cada revendedora, vamos imaginar que no mês ela vai mostrar a tua mercadoria para 30 outras pessoas. Essas 30 pessoas são 30 clientes. Se cada cliente, na média, comprar, sei lá, R$100, são 3 mil de venda. Agora, se você tem 10, são 30 mil de vendas. Né? Estou falando de vendas lá no final. Só estou te dando um exemplo aqui, tá, gente? Estou te dando só para expandir a tua mente, para você visualizar a possibilidade. Então, como você vai criar essa audiência, ela de verdade é indiferente. Você pode criar audiências de várias formas. Mas quando você cria isso, quando você aprende uma forma de criar audiência, você expande. Como eu falei de um aluno nosso que teve aqui na nossa empresa essa semana, que já está passando de 100 mil por mês de faturamento. Ele chegou num patamar de 50, 60, foi para um outro tipo de audiência e explodiu o faturamento dele. Como tem pessoas que começam a vender no Instagram, no WhatsApp, cria uma audiência, vende 10, 15 mil por mês, trabalhando WhatsApp, Instagram, vende todo mês isso, fazendo esse trabalho, que a gente vai falar sobre isso também na websérie, tá? Então você chega num faturamento de 10 mil, é um faturamento para você basicamente se manter, né? É um faturamento para você ali ter uma lucratividade de 3, 4 mil, 5 mil às vezes por mês, dependendo da tua margem, ali você consegue fazer isso, né? E vai replantando a sementinha, vai replantando. Inclusive, gente, uma informação importante que eu lembrei aqui agora, lá na websérie a gente vai falar como que você pode começar sem ter dinheiro. Como que você pode começar, inclusive, sem necessariamente você ter que investir 10, 15, 20 mil. Como que você pode alavancar? Eu vou explicar sobre isso lá na websérie, tá? A gente vai ter algumas aulas gravadas e algumas aulas ao vivo pelo YouTube. E lá a gente vai aprender um pouquinho disso, né? Foi a forma que eu usei também lá atrás para crescer, para expandir, tá?
Então, quando você, né, começa a ter esse tipo de percepção, você começa a ver que, pô, existe uma possibilidade além do que aquilo que eu estou vendo aqui. Existe algo muito maior. E é engraçado, porque eu sempre fui muito curioso com essas coisas. Eu falava assim, cara, tá, comecei como representante comercial, mas beleza, eu estou ganhando aqui, fazendo aqui umas 5, 7, 10 mil por mês aqui como representante. Era bom na época, com 22, 23 anos, né? Era um dinheiro bom. Eu falava assim, mas o que tem além disso? Né? Eu pensava, o que tem a mais disso aqui, do produto em si, desses 7 mil por mês? O que existe além disso? Qual que é o próximo passo? Eu sempre fui muito curioso, né? Em tudo. Então eu comecei a me questionar, como que faz isso? Como que faz aquilo? Aí eu descobri como que o primeiro passo da parte da compra de produto, comprei, mercadoria chegou para mim, comecei a vender, tomei 10 mil de prejuízo no primeiro mês porque eu não sabia vender. Aí que eu descobri, eu falei assim, bom, então não adianta, ó, minha mãe tá aí, ó, curioso desde criança, tá vendo? Então, aí que eu descobri, eu falei assim, cara, então não adianta só produto, né? Não adianta só ter o produto, tem que saber vender esse negócio, eu preciso aprender a vender, porque se eu não vender certo, não adianta eu comprar, ter margem e não conseguir vender para transformar essa margem em dinheiro, né? Igual você ter uma Ferrari na tua garagem e você morar no interior, num sítio. Você não vai conseguir acelerar a Ferrari e tudo que ela pode andar. É a mesma coisa. Então, essa curiosidade, né? essa vontade de crescer é algo que você pode estar buscando isso para literalmente entender qual é o próximo passo, o que existe aqui que eu ainda não consegui ver, para onde eu posso ir, tá? E isso é importante, gente. Isso vai ajudar muito você a se questionar e a crescer muito. Então, essa questão da audiência, né? Ele é um outro ponto muito importante, assim, mas é importantíssimo para crescer. Então, ó, você define um público que você quer vender, para quem que você quer vender, né? Você pensa isso. Você busca criar uma audiência, né? Que é um outro ponto muito importante. Você cria grupos, você cria locais controlados em que você consegue trazer o teu cliente para aquele local controlado para fazer uma oferta. É onde você consegue vender. E entenda uma coisa muito importante, tá? Muito importante. Deixa eu te falar. Tem muita gente, tem muitas pessoas que têm produto ruim vendendo muito mais que você. Isso aí é de doer o coração. Tem gente por aí fazendo maracutaia, vendendo gato por lebre e vendendo muito, gente. Vendendo muito. E às vezes você é uma pessoa do bem, tem um bom coração, você quer fazer o certo, você tem princípios e você não ganha dinheiro. Porque às vezes você fica sem a estratégia, você fica sem o método, você fica às vezes até travada, né, para ganhar dinheiro, do tipo assim, nossa, mas se eu ganhar dinheiro, isso vai ser bom para mim, será? Será que é bom eu vender? Deixa eu te falar, gente, a venda cura qualquer coisa. Vender cura qualquer problema que você possa ter. Vender é a resolução dos teus problemas. Vender paga qualquer conta. Se você aprende a vender e você perde o medo disso, perde a vergonha disso, você não fica mais sem dinheiro nunca na tua vida. Nunca. Você pode perder tudo que você tem, você pode ter um grande problema, você pode... Não importa. Mas quando você começa a vender e você descobre que você tem um bom produto e quando você vende, você está fazendo o bem para a pessoa, você tem que oferecer. Você tem que oferecer, porque você sabe que você vai ajudar. Você sabe que vai ajudar. Igual eu com o meu produto aqui, ó, eu tenho Revolução das Joias, eu falo do Revolução das Joias sempre que eu posso. Por quê? Porque eu sei que muda a vida das pessoas. Eu sei que é bom. A gente tem milhares de feedbacks, tudo positivo. Agora, se eu sei que é bom, eu não vou vender o meu produto. Se aquilo que eu faço, eu sei que muda a vida das pessoas, por que eu vou ser egoísta de segurar isso para mim? Você entende? Tem aquela frase, né? Tem uma frase muito legal que é assim também, né? O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Guarda essa frase. O problema não é o barulho que os maus fazem, mas é o silêncio dos bons. É o silêncio dos bons.
Então, se você tem isso, vai para cima, não fica guardando mais isso para você. Aí, o que vai acontecer? Você vai lá, começa o teu negócio, por exemplo, você monta uma equipe de revenda e aquela pessoa que está vendendo lá, aquela pessoa lá que tinha lá uma depressão, uma pessoa precisava de dinheiro para pagar uma dívida, uma conta, uma coisa importante na vida dela, começa a vender, começa a ganhar dinheiro com o teu negócio, você começa a transformar a vida das outras pessoas também, e aí você não para mais. Porque o mais gostoso, para você que ainda não tem negócio, e você nunca teve essa sensação, o mais gostoso de você ter um negócio é você ter o feedback das pessoas. Isso é o mais gostoso, é você ver a transformação que a pessoa tem na vida dela. É a melhor parte de todas, disparado. Ganhar dinheiro é bom, você precisa de dinheiro para viver, precisa de dinheiro para pagar conta, para tudo você precisa. Mas você receber uma mensagem do teu cliente falando assim, olha, obrigado pela venda, obrigado por você ter me vendido, obrigado, tá? Por causa disso aqui eu vendi mercadoria e conquistei tal coisa. Não tem preço que pague isso, gente, de verdade, não tem preço que pague. Você vai começar a ir a trabalhar por um propósito. Você vai começar a trabalhar não necessariamente só por você, né? Mas você começa a trabalhar pelo outro também, né? Que é o propósito, literalmente, do teu negócio. Né? O porquê você está fazendo, é o propósito inabalável, né? O porquê você faz o que você faz. O que vai fazer você continuar mediante a tempestade? O que vai fazer você continuar mediante o Covid? O que vai fazer você continuar quando todo mundo parou? Quando todo mundo ficou com medo e recuou? O que vai fazer você continuar? O quê? Você tem isso ou não? Então se você não tem, você vai começar a criar. Porque você começa a vender e aí a venda cura as coisas. Por que a venda cura? Porque você vende, gera dinheiro, a pessoa te agradece por ter vendido, pelo produto que gerou a transformação na vida dela, e a venda começa a te curar. Você começa a falar assim, cara, que bom, que gostoso que é vender. Nunca tive essa sensação. Né? Então você começa a entender algumas coisas e avançar. Né? Você começa a avançar. É igual o evento que a gente vai fazer aqui. Né? A gente pegou, cara, um baita... O local do meu evento presencial vai ser no mesmo local que vai ser a Feira All Joias. Para você ter noção, é um evento que cabe mais de 1000 pessoas sentadas, se quiser colocar. Um evento um local de 2 andares, tem elevador, um negócio incrível que a gente vai fazer isso. Eu, se fosse você, estaria aqui quando a gente abrir as inscrições. Porque se eu sei que isso vai mudar a vida das pessoas, por que eu não vou fazer? Por que eu vou guardar isso para mim? Por que eu não vou dar a oportunidade para você ter acesso a uma coisa que talvez você levaria 10 anos para ter acesso, se eu consigo passar essa informação, se eu consigo passar isso para frente, você entende? Então, gente, isso pode parecer, às vezes quando eu falo isso, até eu fico me questionando assim, eu fico, cara, nossa, que troço meio clichê, né? Que negócio meio assim, parece papo de coach, parece uns papos meio autoajuda, mas não é a verdade. Você começa a fazer, você começa a ver que essa é a prática, essa é a verdade. Aí você toma uma porrada, porque a gente toma porrada o tempo inteiro. Às vezes eu tomo umas porradas assim nas costas, assim, que chega a doer. Teve umas 2 semanas atrás que eu passei por um problema que chegou a doer, assim, parecia que tinha um negócio no meu estômago, assim, ó, que tava torcendo, sabe? Parecia que tava me torcendo por dentro. Eu fiquei uns 2 dias assim. E aí você toma porrada. Daqui a pouco chega uma mensagem de uma pessoa, de uma cliente, de uma pessoa próxima a você, fala assim, olha, Gustavo, obrigado por isso. Aconteceu assim. E isso, nossa, meu negócio cresceu e aconteceu. Tu fala assim, cara, que legal. Aí aquele aperto ele começa a diminuir. Mas você sempre vai levar porrada. Na hora que você começa a crescer, na hora que você começa a desenvolver, a sair da zona de conforto, sair ali do espaço de segurança que você mesmo criou na tua mente, né? Ao redor de você, você começa a romper isso e aí é muito gostoso. Né? Por isso que a venda, ela cura tudo. E esses pontos, ó, de forma bem resumida, gente, eu poderia falar para você sobre proposta única de valor, sobre estratégia, sobre garantia, várias coisas que a gente vai falar ao longo das lives ainda, mas as 2 coisas você tem que gravar. Primeiro,
define para quem você vai vender, para você criar um método de compra. Lá na websérie eu vou explicar para você o método de compra, como que você faz compra da forma certa, mas você precisa entender que você precisa de um cliente para você direcionar o teu negócio, um cliente ideal, um perfil de cliente ideal, e você precisa de audiência. Esses são os dois grandes pilares, tá? As duas grandes alavancas, digamos assim, para você crescer, vender todo dia. Dentro dessas duas coisas, a gente tem ramificações, né? Dentro de audiência, tem como criar audiência, tem várias coisas que você começa a trabalhar, mas quando você entende os dois principais pilares ali, você começa a desenvolver algumas coisas e você já começa a ver uns primeiros micro resultados, e isso é muito importante. Outra coisa legal de você considerar é o seguinte: não espere vender 50 mil reais. Não espere isso. Espere você vender 1.000. Depois que você vende 1.000, comemore do teu jeito. Vai lá numa pizzaria, vai comer um x-salada, vai toma um refrigerante se você toma refrigerante, toma água com gás, comemora de algum jeito. Por menor que seja a comemoração, comemore, se pague. Essa é a primeira coisa que você precisa saber, se pague. Aí, depois você vende 2, 3, 4, 5, comemore também. Mas não queira faturar 100 mil se você não faturou nem 1.000 antes. Não se compare. Não compare o teu bastidor, você trabalhando no quarto da tua casa, na cozinha da tua casa, com o Instagram da pessoa que tem 10, 15 anos de marca. Você só precisa começar. Se lá atrás eu tivesse me comparado com quem já era muito acima de mim no ramo, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, de verdade. De verdade, eu sou muito grato, demais, muito, muito, muito grato. Quando eu lembro das coisas que a gente já conquistou, o resultado que o resultado não financeiro, mas o resultado de crescimento como pessoa, de crescimento como evolução, né? Das coisas, né? Como da mentalidade, da movimentação, da perca do medo. Quando eu olho para trás e vejo que um dia eu vim na Aljoias, e foi um esforço muito grande para eu vir na Aljoias, e hoje eu vou expor na Aljoias, eu olho e falo assim, cara, nunca lá atrás eu imaginei que um dia eu ia ter um stand no melhor ponto da Aljoias, na minha opinião. Nunca eu imaginei isso. Nunca eu imaginei ser convidado para a inauguração da maior loja do Brasil de expositores, embalagens para semijoias, de receber no meu WhatsApp uma mensagem. Nunca eu imaginei isso. Nunca eu imaginei sentar para tomar um café com os donos das maiores marcas do Brasil. Mas por que isso? Porque você vai evoluindo. Você olha e você fala, lá atrás eu não esperei faturar 100 mil, eu comecei com 1.000. Eu comecei vendendo como representante, depois foi 2, 3, 4, 5. É assim que a gente começa. Então muita gente inclusive trava por conta disso. Muita gente trava porque fica esperando faturar 100 e não faturou 1.000 primeiro, né? Então isso acaba bloqueando a pessoa, acaba travando ela e impede o que Deus tem na vida dela. Porque, né, a pessoa às vezes ela não é grata no pouco, como que você vai receber o muito? Seja grata no pouco. Tá vendendo 1.000? Agradece. Obrigado, Deus, pelos 1.000 reais. Um dia você vai vender 50, 100 e assim vai. Você vai crescendo. Olha a Vanilda Raese aí, grande parceira nossa. Hoje é interessante, mas hoje eu falo que eu tenho algumas pessoas próximas que são alunos nossos, que não são nem mais alunos e clientes, né? São parceiros, né? São amigos já nossos. A Vanilda Raese é uma delas. A gente tem várias pessoas muito próximas a gente que a gente se orgulha muito disso, né? E começamos como aluno em lives como essa, né? Isso é muito legal.